Ora, 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 meus amigos, quem poderia imaginar, hein? O ministro Dias Toffoli ligado diretamente ao caso do Banco Master e agora ele próprio admitindo que recebeu dinheiro da instituição. Não, mas é um dinheiro legalizado, foi pela venda do resort. Opa, mas espera aí, o resort que não era dele, que a gente foi impedido porque ameaçaram aí, quem dissesse que o resort era do Toffoli ia ser incluído no inquérito. Só que agora o próprio Toffoli está admitindo. E quando foi que se normalizou um funcionário público ser dono de um resort? De onde vinha esse dinheiro? Tem muita explicação ainda para ser dada, viu? E a Polícia Federal então expôs mensagens trocadas diretamente entre o Vorcaro e o Toffoli. E essas mensagens tinham sido apagadas. Eu antecipei para vocês, meus amigos, que o celular do Vorcaro ia derrubar muita gente. Que muita gente não ia pular carnaval por conta do celular do Vorcaro. Dito e feito. Até então a PF não estava conseguindo quebrar o forte esquema de segurança, aplicativos ali, que tinham no celular de Daniel Vorcaro. Mas graças a um software israelense e outro americano, eles conseguiram. E aí descobriram que o Vorcaro trocou mais de 40 mensagens diretamente com o Dias Toffoli. E essas mensagens foram apagadas. Meus amigos, isso aqui é um escândalo que em qualquer país democrático, verdadeiramente democrático, estaria nas ruas agora pedindo a cabeça do ministro. Claro, não literal, mas o impeachment e a possível prisão, porque isso aqui é caso de polícia, meu amigo. Olha, eu vou refrescar a memória para algumas pessoas aí que insistem em negar a realidade e parece que só lembram do que é conveniente, Não vocês que acompanham aqui o canal, vocês estão antenados, vocês sabem disso. Mas o maior esquema de corrupção da história do Brasil, até agora, porque o Banco Master é só a ponta do iceberg, E cada vez mais a gente vem descobrindo novas coisas aí. Mas até então foi a Lava Jato. A Lava Jato foi enterrada principalmente com a ajuda do Toffoli. Lembra que começou a surgir ali nomes de ministros do STF na Lava Jato? Inclusive do Toffoli, o amigo do meu pai. Pois é, quando isso aconteceu, a Lava Jato foi enterrada, acabou a Lava Jato. E aí, meus amigos, o Toffoli foi o responsável por anular multas bilionárias de corruptos envolvidos na Lava Jato. Teve também ali, envolvidos não, descobertos no âmbito da Operação Lava Jato. Teve acordos de leniência que foram desconsiderados e dinheiro foi devolvido para essas empresas. Você sabe o que é um acordo de leniência? É quando uma parte, no caso as empresas corruptas, admitiram que cometeram corrupção. Não, a gente cometeu corrupção, a gente pagou propina, corrupção passiva, ativa, tudo isso aí. Nós somos culpados, tá? Eu sou culpado. Não, tudo bem, então você vai pagar uma multa de 10 bilhões de reais. Teve multa muito maior, A empresa, a parte, admitiu a admissão. Não, eu corrompi agente público, eu paguei propina, eu desviei verba, eu superfaturei obra para pagar propina. Tinha um departamento de propina da Odebrecht, que inclusive o senhor, o Toffoli, ele estava citado ali, E aí o Toffoli anulou esses acordos de leniência, vários deles, e bilhões de reais foram devolvidos para essas empresas que confessaram que cometeram corrupção. E tudo isso por quê? Porque descobriram, de maneira ilegal, não houve ordem judicial, mas descobriram que mensagens foram trocadas entre o juiz do caso e o procurador, o Ministério Público, o Moro e o Dallagnol, principalmente, Tudo bem, não pode acontecer, mas essas mensagens trocadas entre juiz e procurador era no sentido de evitar que os corruptos escapassem da justiça. Era com o objetivo de evitar a impunidade. Olha, a gente não pode deixar a gente escapar, eles roubaram muito, eles destruíram o Brasil, A gente não pode. Basicamente era isso, era para criar meios ali para não deixar os corruptos escaparem. É errado? É errado, Não pode, o juiz não pode conversar com o Ministério Público nesse sentido. Só que agora, o que aconteceu? O mundo não girou, o mundo capotou, porque o Toffoli conversou não com o procurador, não com o Ministério Público, mas com o investigado. O Toffoli, o juiz do caso, conversou diretamente com o investigado.
E essas mensagens não vieram a público ainda, elas foram enviadas aí para o ministro Fachin, que é o presidente do STF. A PF, inclusive, olha só, a PF apresenta pedido de suspeição contra Toffoli após acessar o celular de Vorcaro. Por quê? Porque as mensagens não só citam Toffoli, como colocam ele no centro de tudo. Ele agora deve ser o investigado. A questão é quem é que vai investigar o Toffoli, quem é que vai autorizar a investigação do Toffoli. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu o caso de um ministro estar no centro de um escândalo de corrupção desse tamanho. Entendeu? Então quem vai investigar o Toffoli? O mais fácil e o mais provável é que ele sofra o impeachment. Primeiro ele deve ser afastado do caso, né? Talvez hoje ainda, talvez amanhã, não sei. Mas isso vai acontecer, a gente já vinha conversando, né? Que isso ia acontecer de qualquer forma. Mas eu acho que isso vai ser antecipado. Ele vai ser afastado do caso. E aí pode ser que a gente tenha uma surpresa no caso de um impeachment ainda esse ano. Particularmente não é o que eu quero, porque impeachment do Toffoli, o Lula indica alguém, que aí, tudo bem, vai continuar votando de acordo com o que o Toffoli votava, não vai mudar nada na prática, mas vai ser alguém que vai ficar até 2080, sei lá, entendeu? Então, cara, segura a onda aí, impeachment o ano que vem, esse ano não, pelo amor de Deus, tá? Mas vamos lá, tem um vídeo aqui, tem dois na verdade que eu quero colocar para vocês. Primeiro, quero colocar um aqui de um jornalista da CNN, falando sobre o caso, e ele expõe um detalhe importante, né? Não é só o Toffoli e não vai parar por aí. Prestem atenção. O tabuleiro, ele juntou cúpulas do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre de Moraes também, porque a mulher do Alexandre tem um contrato que ninguém no mercado tem no Brasil. Um contrato de um advogado de elite em São Paulo, criminal, custa no máximo 10 milhões de reais. Para um trabalho de uma longa equipe, uma ampla equipe, por anos de atuação. O contrato da mulher do Alexandre é de 130 milhões de reais. Um contrato de um advogado top criminalista, que ela não é 10 milhões, 15 milhões, raramente, segundo a gente conversa muito com os advogados. Então, enfim, de certa maneira o jogo se acomodou assim, as cúpulas dos poderes lá, e ficou a Polícia Federal, TCU inclusive, e ficou Polícia Federal e Banco Central. Daniel está me pedindo a palavra. É isso, né? Não tem para onde correr, não tem escapatória para Alexandre de Moraes também, porque é batom na cueca. Não existe um contrato de 130 milhões de reais. Além do mais, mensagens, né, já foram expostas também do Vorcaro dizendo, olha, você pode atrasar tudo no Banco Master, menos o pagamento para a esposa de Alexandre de Moraes, hein? O pagamento para Viviane Bart não pode atrasar, esse aí tem que ser sagrado. 130 milhões de reais. Um advogado de elite no Brasil cobra para uma defesa criminal 10 milhões, de 10 a 15 milhões, para uma defesa técnica de anos e anos aí para custear toda uma equipe de advogados. Então, uma equipe de advogados para fazer uma defesa criminal ao longo de anos e anos e anos, cobra 10 milhões de reais. E a esposa de Alexandre de Moraes, sem ter nada especificado, sem ter defendido o Master em uma causa sequer, contrato de 130 milhões de reais. Tem alguma coisa errada aí. É óbvio, não vai parar por aí, não vai ser só o Toffoli, tá? E aqui nós temos a matéria na velha mídia falando a respeito das mensagens aí expostas pela Polícia Federal entre Daniel Vorcaro e o Dias Toffoli, tá? Notícia importante que chega de Brasília. A Polícia Federal pede a suspeição do ministro Dias Toffoli depois dos dados revelados no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Jussara Soares tem as informações ao vivo, direto do nosso estúdio em Brasília. Há pouco nós trouxemos a informação de que a perícia nos telefones de Daniel Vorcaro, essa perícia feita pela Polícia Federal, já tinha sido encerrada. Informação apurada por Gustavo Uribe e Theo Cury. Agora nós avançamos nessa informação. Entre as mensagens reveladas nessa perícia feita pela Polícia Federal nos telefones de Daniel Vorcaro, foi encontrado a menção ao ministro Dias Toffoli em conversas de Daniel Vorcaro. Daí a importância dessa informação e do pedido feito pela Polícia Federal ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Um avanço a mais nessa investigação sobre o que aparece sobre... Bom, e aí ele complementa as informações, mas no geral é isso aí. O ponto importante que a gente precisa entender é que é o seguinte, o que chamou mais atenção
e o que a Polícia Federal pediu, inclusive, a suspeição, não deve prosperar. O Toffoli, provavelmente ele vai dobrar a aposta, dizer que a Polícia Federal não pode pedir isso aí, né? Enfim, é o seguinte, não é só o Toffoli. Não é só ele que está nessas mensagens. Não é só ele que está no celular do Vorcaro. Vocês estão entendendo? Não é só o Toffoli. O Toffoli, isso criou aí uma comoção, digamos assim, porque ele é o relator do caso no STF, né? Mas não é só o Toffoli. Cara, imagina a quantidade de pessoas e quem é que não está na agenda do Vorcaro. Quem é que não está? Você pode ver ali o Lewandowski, com certeza está. Tinha contrato com ele. Você pode ver vários ministros do governo Lula. Cara, isso aqui é música para os meus ouvidos. Sabe por quê? Porque é ano de eleição. E isso tudo vindo à tona em ano de eleição é o melhor cenário possível. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Ao longo do dia aí a gente traz mais notícias. Fiquem com Deus e até a próxima.